Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom que estamos aqui mais uma manhã para a gente poder se dedicar aqui a um devocional, a um momento de oração e a um momento também de entendimento da palavra. Então eu quero louvar a Deus por esse privilégio, né? Pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos, você aí na sua sala, eu aqui na minha, mas na realidade todos juntos, num ambiente espiritual, para poder louvar a Deus, para poder meditar na sua palavra, e isso é agradável aos olhos do Senhor. Então eu quero nessa manhã, desde já, agradecer a você que já está entrando aí, já está fazendo parte comigo nessa manhã, vocês que vão assistir esse vídeo após o término, né? Tanto na minha página do Facebook, ou como na página aqui do Facebook da sede. Vocês que vão assistir aí no meu canal do YouTube, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, tá? Então, como sempre a gente faz, eu vou orar agora, né? Nós vamos orar agora e depois nós vamos meditar juntos uma pequena porção da palavra de Deus. Vamos falar com Ele? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua presença. Deus, nós Te louvamos porque sabemos que todas as coisas só vêm à tona, só vêm à realidade por causa da Tua misericórdia e de amor. Nós temos total certeza que Tu és o controlador de tudo e nada foge do Teu domínio. Portanto, Deus, muito obrigado por poder acordar, por poder contemplar a luz do dia, por poder ter as minhas faculdades mentais no seu devido lugar e poder me reunir aqui com os meus irmãos para poder orar, para poder falar contigo e também aprender a Tua palavra. Deus, nós Te louvamos por essa linda oportunidade que nos concede, porque sabemos que Tu és o Senhor da nossa vida e não há, Senhor, outro igual a Ti. Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. Tu és o primeiro e o único. Tu és o início, o meio e fim, como diz a Tua palavra. Deus, nós Te adoramos, porque Tu és o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Senhor. Deus, nós temos total certeza que Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós não apenas encontramos em Ti um Salvador, mas encontramos também um Senhor que guia, que direciona, que nos mostra o que deve ser vivido e feito. Portanto, Deus, nós queremos Te louvar nessa manhã pela dádiva da vida e principalmente a da vida eterna. Porque se não fosse a Tua misericórdia, nós não seríamos resgatados de nossos pecados. Se não fosse a Tua misericórdia, ainda estaríamos presos em mazelas, em desejos, afundados na lama do pecado. A Tua misericórdia nos alcançou, com isso Tu liberou sobre nós a graça, o Teu Filho, que é o Verbo que se fez carne, que morreu naquele Calvário para que tivéssemos a ascensão das trevas para a luz. Portanto, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação da nossa alma, que agora resultou em outros benefícios. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pelas coisas que temos e que somos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão meu que se reúne comigo nessa manhã. E até mesmo, como eu sempre falo, aqueles que vão assistir depois, que todos sejam de igual modo tocados pela Tua palavra que vai ser ministrada aqui. Deus, nós Te louvamos e Te engrandecemos e Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela roupa que temos a cobrir o corpo, pela casa que temos a nos abrigar do sol, da chuva, pelo trabalho, pelos recursos, pela saúde para trabalhar, por tudo, Deus. São inúmeros os motivos que nós temos para Te agradecer. É óbvio que se eu tivesse tempo suficiente, eu gastaria todo ele agradecendo ao Senhor, da devida forma. Mas o Senhor sabe que o tempo para agora é limitado. Por isso, de forma resumida, eu digo muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida dos meus irmãos também. Pedimos ao Senhor nessa manhã
que nos faça compreender a palavra que será dita aqui, que será lida. É sobre um assunto muito importante, um assunto crucial para a nossa fé. E precisamos, a cada dia mais, vencer as barreiras, os inimigos, para que esse assunto que eu vou falar com os teus filhos agora seja uma realidade vivida, praticada, entranhada em nosso ser. Portanto, nessa manhã, direciona os meus lábios, a minha mente, o meu coração. Porque como os meus irmãos, eu também preciso de mais intensidade nesse assunto que vou pregar. E eu preciso de mais vivalidade, de vida nesse assunto ao qual eu vou ministrar também. Portanto, me ajuda e ajuda o teu povo a não só saber sobre isso que agora eu vou ministrar, mas viver de forma tão intensa e profunda que possamos ser grandes nessa área. Assim, abençoa o teu povo, abençoa os meus irmãos que estão comigo nessa manhã, abençoe aqueles que vão assistir depois, tanto no Facebook da igreja como no meu Facebook e no meu canal do YouTube, que todos sejam alcançados e que seja uma manhã, para alguns uma tarde, para outros uma noite renovadora, em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente sempre faz, agora eu te convido a pregar sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ou seja, primeira aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. O capítulo é o de número 5 e o verso de número 17. É um texto bastante conhecido, vai ser tema do nosso aniversário do Círculo de Oração aqui em Malé. Então eu já venho pensando nesse versículo há muito tempo, que embora seja pequenininho, tem uma profundidade muito importante para a nossa fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: orai sem cessar. É isso que esse texto vai dizer. O apóstolo Paulo está aqui dando recomendações à igreja de Tessalônica. No verso 16 ele diz: alegrai-vos sempre, ou, em outras versões, regozijai-vos sempre. No verso 18 ele diz: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No verso 19 ele diz: não extingais o Espírito Santo. No verso 20 ele diz: não desprezais a profecia. No verso 21 ele diz: examinai tudo e retei apenas o que é bom. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, gente? No finalzinho da carta, no capítulo 5. A gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica. Na primeira, 5 capítulos. E no final do capítulo 5, que é o encerrando a primeira carta, o apóstolo Paulo, como sempre fez, vai dar recomendações à igreja. E se é recomendações, é algo a ser observado, é algo a ser visto no relógio, é algo a ser colocado em prática. E se é recomendações, é algo a ser vivido. Por quê? Porque se é uma recomendação, a gente agora vai partir para outro ponto. Qual, pastor? Nós vamos observar quem está recomendando. Porque a recomendação vai ter força, a recomendação vai ter valia, a recomendação vai ter peso, dependendo de quem recomenda. Então agora a gente entende que orar sem cessar é uma recomendação. Orar sem cessar é um ponto a ser seguido. Orar sem cessar é um caminho apontado por alguém. Então agora, antes de praticar essa recomendação, a gente vai ver quem recomenda. E quem é que recomenda? É o apóstolo Paulo, um dos apóstolos levantados por Jesus, um homem que tem uma carreira de fé muito excelente, um homem que teve uma transformação de vida, na qual se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Um homem que 13 livros ou 13 cartas do Novo Testamento são de sua autoria. Embora nós saibamos muito bem, porque ele mesmo diz, né, que ele aprendeu tudo com o Senhor. Então nós sabemos muito bem que é o Espírito de Deus que inspirou o apóstolo Paulo. Mas também não vamos desprezar a mão que escreveu e a mente que recebeu a mensagem. Então o apóstolo Paulo é um camarada de alto escalão da nossa fé.
é alguém que merece o nosso respeito. Então agora nós já sabemos quem recomenda, e é alguém que merece respeito. E o que é recomendado, que é algo de suma excelência para a nossa fé, orar sem cessar. Então agora a gente deve colocar em prática, porque temos alguém de suma importância que recomendou orar. E agora nós sabemos que orar é algo bom. E o que ele recomendou? Orar sem cessar. Aí na mente de muita gente isso é interpretado de forma tão assim superficial, tão grotesca, que não conseguem chegar à profundidade da recomendação de Paulo. Tem gente que pensa que orar sem cessar é ir para cima de um monte e ficar lá 3 dias orando todos os dias sem parar. Tem gente que acha que orar sem cessar é orar 8, 9 horas por dia e com isso não tem tempo para a família, não tem tempo para um trabalho, não tem tempo para si mesmo. Tem gente que pensa que orar sem cessar é passar o dia inteiro orando e despreza, como eu já disse aqui, o trabalho, a família, a si mesmo, uma alimentação adequada, o cuidado da vida. Então o que o apóstolo Paulo está recomendando aqui, e o que Deus está recomendando através do apóstolo Paulo, não é você viver 24 horas orando de joelho dobrado. Esse orar sem cessar significa que sempre tenha tempo de oração na sua vida. Que haja sempre momentos de oração na sua vida. Que você tenha todos os dias um momento para orar. Esse orar sem cessar significa isso. Não é ficar orando 24 horas, mas é todo dia haja um momento separado para a oração. Porque a oração, gente, ela é um momento diversificado. A oração não é só um ato peditório. Tem gente que acha que oração é um ambiente só para pedir. Não é, a oração é um ambiente de relacionamento. E nesse ambiente de relacionamento você pede, você conversa, você desabafa, você reclama. Você acha que Deus vai ficar chateado se você parar para falar: Deus, eu tô bolado, eu tô preocupado, eu tô meio incrédulo. Senhor, eu tô aqui falando com o Senhor, mas eu não tô entendendo o que o Senhor está fazendo. Claro que diante de Deus você não vai chegar zombando dele, jogando ele na parede. Ninguém é louco para fazer isso. Mas é um ambiente também para você apresentar as suas dúvidas, as suas queixas, as suas indagações. E Deus é muito maduro, Deus é muito sábio, Deus é muito paciente para entender as nossas angústias humanas. Já visto que tem salmos que são canções de reclamação. Já parou para pensar nisso? Tem salmos que são canções de reclamação. Até quando, Senhor, vencerá sobre nós os nossos adversários? Salmo de número 70, apressa-te, Senhor. Parece que Deus está parado, cansado. Não, Deus permitiu. Por quê? Porque é um desabafo humano que leva a um ambiente de resposta de Deus. O que Deus não gosta é de gente que não é sincera. É de gente que vai para o ambiente da oração falando uma coisa e sentindo outra. Ó Deus, Tu és poderoso, eu confio em Ti, Tu és o meu amado Senhor, mas aqui dentro está várias angústias, aqui dentro está vivendo um ambiente de incredulidade, de pouca fé, de desânimo, e não tem coragem de dizer isso para Deus, achando que Deus vai ficar de biquinho. Na realidade, Deus já sabe de tudo que a gente vai falar para Ele antes mesmo de falar. Porque a palavra diz, eu acredito nela, que antes da palavra me vir a boca, tu já sabes o que eu vou falar. Então Deus não se escandaliza com a minha sinceridade. Deus fica triste com a minha falta de sinceridade. Então aprenda isso de uma vez por todas. Orar não é só um ato peditório. Orar é um ambiente de diversas falas. Ou seja, eu posso orar para pedir, eu posso orar para reclamar, eu posso orar para conversar, para desabafar, para contar o que aconteceu no meu dia. Faça do ambiente da oração um ambiente de relacionamento. E nesse ambiente de relacionamento, você vai começar a conversar com Deus sobre diversos assuntos. No ambiente de relacionamento você vai falar sobre a sua família, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre o seu pastor, sobre todas as coisas que você conversa com um amigo. Você vai aplicar esse ambiente de relacionamento no ambiente de fé com Deus e vai conversar com Ele como um amigo. É claro que é um amigo que merece um respeito acima, o valor acima e um ambiente de integridade e de moralidade acima de qualquer outro.
tá bom? Então orar sem cessar não significa ficar 24 horas orando. Orar sem cessar significa orar todos os dias, tá bom? Então para isso eu quero apresentar aqui rápido, eu tenho 15 minutos. 15 minutos por quê? Porque daqui a pouco, nessa mesma página, vai começar o culto online e também presencial de nossa consagração na sede. Então você que pode ir, acabando aqui, ó, corre para lá, vá para a sede que hoje tem consagração presencial. Você que não pode, talvez está no trabalho ou não pode ir mesmo, continue aí com o Facebook aberto, que na página aqui, ó, nessa mesma página, vai começar o culto online de consagração da sede. Lembrando que ele também é presencial, tá? Então, às 9 horas eu tenho que terminar em ponto, ou até antes, para que eles comecem lá a gravação. Então vamos lá. Nesses 15 minutos que me resta, eu quero apresentar 3 inimigos da oração. Até então você já aprendeu que essa recomendação de orar sem cessar foi feita por alguém que merece respeito, o apóstolo Paulo. Você aprendeu também que esse orar sem cessar é uma recomendação boa, tem que ser praticada. E que significa o quê? Não é orar 24 horas ininterruptas, é orar todos os dias, em todos os momentos. É que sempre haja oração na tua vida. E agora nós vamos falar sobre 3 inimigos da oração. Lembrando que você aprendeu também que orar não é só um ato peditório, mas é um ato de relacionamento. E nesse ato de relacionamento, você fala sobre várias coisas. Não é sobre pedidos, fala sobre reclamação, sobre felicidade, sobre angústias, sobre tudo que você passa. Deus não quer ser apenas o seu Senhor. Ele quer ser o seu Salvador e também o seu amigo. Então aproveite essa porta de amizade com Deus que Jesus abriu para nós. Então não trate o Senhor apenas como um Senhor sentado numa cadeira que manda, que pede. Não, Ele é o seu amigo também. Então aproveite essa porta da oração aberta e converse, se relacione, tenha prazer em falar com Deus. E agora eu vou falar sobre 3 inimigos. É óbvio que existe muito mais, mas eu vou falar sobre 3 inimigos que são os mais corriqueiros, o que eu mais ouço de reclamação pelas pessoas que não têm uma vida de oração profunda. Ah, pastor, por causa disso, disso e disso. Então eu separei aqui 3 inimigos da oração que impede você de ter uma vida dentro desse versículo, que é orar sem cessar. Vamos ao primeiro? O primeiro inimigo da oração. Ah, mas antes disso, deixa eu quebrar aqui algo que virou uma verdade para muita gente. Deixa eu quebrar isso aqui. É falar sobre o mito da oração forte. Gente, isso é um absurdo. Não existe oração forte, tá? O que existe é gente que ora de forma mais empolgada, mais elétrica, mais animada do que o outro. Mas não existe oração forte, tá? A oração que é feita a Deus, ela tem resultado diante da sinceridade daquele que ora e da vontade daquele que recebe a oração. Então não existe oração forte, tá? Porque tem gente que acha que se pedir para a irmã Severina do Manto do Fogo orar pela causa dela, vai ser resolvida. Mas se pedir para a irmã Josefa, não vai ser ouvida. Não. A oração, ela tem resultado em que sentido? Quando aquele que pede tem sinceridade e quando o pedido que é feito é aceito pelo aquele que recebe a oração. Porque a oração só tem vitalidade, força, poder, se Deus quiser aplicar aquilo que você pediu. Se não, pode até o manto do mistério, a irmã da profundidade, o pastor do fogo orar. Se Deus não tiver com vontade de realizar, não vai acontecer, tá bom? Por exemplo, quantos pastores, homens de Deus, pegaram Covid-19? E quantos homens de Deus e mulheres oraram e mesmo assim eles morreram? E aí, cadê a oração forte? Quantas situações a gente passa na vida e a gente ora e nada muda? Então entenda uma coisa, não existe oração forte. Isso é um mito dos ultrapentecostais.
Isso é um mito desses crentes doidos aí, que inventam um montão de coisa, e, né, para ganhar seguidor, aquele irmão ali ora forte. Não, não existe oração forte. A oração, ela tem um mecanismo de direcionador, que é a fé. Se o indivíduo que ora com fé, aquele que recebe a oração interpreta a fé desse indivíduo e responde. Você reparou que todas as vezes que Jesus operava um milagre, ele destacava pontos de fé? Nunca vi uma fé igual essa, hein? Poxa, mulher, grande é a tua fé. Então, o que vai fazer com que a oração tenha eficácia é a sinceridade e a fé daquele que ora, e a vontade de operar daquele que ouve a oração. Porque Jesus mesmo disse, se você pedir alguma coisa ao Pai e for de acordo com a vontade dele, ele opera. Se você pedir alguma coisa ao Pai e for no meu nome, ele opera. Então entenda que a oração só se torna forte e poderosa quando aquele que a recebe tem vontade de operar sobre aquilo que é pedido. Tá bom? Então quebra esse mito aí para que você pare de acreditar nessas falácias aí, nessas igrejas ultrapentecostais que perderam a razão bíblica e acabam expondo um movimento pentecostal sem graça, sem raiz, sem Bíblia. E eu, pastor Adriano, com certeza o pastor Kleber e muitos outros obreiros não acreditamos no poder de Deus fora da Bíblia. Eu não acredito no poder de Deus que não tenha convergência com a palavra, tá? Porque tudo que nós temos de ambiente de fé, de ambiente pentecostal, de ambiente eclesiástico, vem da palavra. Então, se tem alguma coisa nesse ambiente que não bate com a palavra, eu não acredito, tá bom? Se a gente olhar Jesus orando, viu como é que Jesus orava? Então, Jesus não orava forte. Jesus orava assim: Pai, te dou graça. Muito obrigado, tá? O Senhor sempre me ouve. E o pão multiplicava, e o coxo andava, e o cego enxergava. A oraçãozinha desse tamanhozinho. Não é palavras, não é multiplicidade de palavras. Que tem gente que acha que oração forte também é 2 horas de oração. Não é multiplicidade a própria Bíblia de Jesus ensina isso. Quando vocês orarem, antes de ele ensinar a oração do Pai Nosso, antes de vocês orarem, não faça como os fariseus, que acha que é orando para todo mundo ver, cheio de pompa. Não acha que é como os gentios, que por muito falar Deus vai ouvir. Não é a multiplicidade de palavras, é as palavras sinceras que são colocadas, Deus aceita e opera. Tá bom? Então vamos rapidinho aos 3 inimigos da oração. O primeiro, o tempo. O que eu mais escuto de gente falando é que não tem tempo para orar. E é uma realidade, o diabo tem sufocado. Igual o faraó, que quando ficou sabendo que o povo de Israel queria adorar a Deus, o que o faraó fez? Aumentou o trabalho. E aí eles não tinham tempo para pensar em oração. Porque o tempo que sobrava era para descansar, para ralar de novo no outro dia. Então o diabo tem feito isso. O diabo tem aumentado cargas horárias. O diabo tem colocado ambição na mente de muita gente. E por isso tem gente que tem dobrado no trabalho, tem arrumado 2 empregos. E é claro que uma pessoa que tem feito isso tem ficado sem tempo para ter tempo para Deus. Então o que eu vejo muita gente falando é a falta de tempo. E não é só porque trabalha, é porque preenche o seu tempo com outras coisas. Tem gente que tem coragem de passar 2 horas numa rede social e não tem força para gastar meia hora ou 10 minutos, nem gastar. Porque com Deus nada é gastado, com Deus nada se gasta, com Deus se investe. E tem gente que não tem coragem de investir 10 minutos, meia hora num tempo de oração com Deus. Então o primeiro inimigo de oração é a falta de tempo. Então qual é o meu conselho para vencer esse inimigo? Crie um ambiente de tempo para Deus. Primeiro, não dê a Deus o tempo que sobra. Não dê a Deus migalhas. Eu vou fazer tudo o que quero fazer e no final do dia o que sobrar eu oro. Não faça isso. Determine hoje. Agora eu falo determinar. Determine hoje. Quem? A Deus? Não, determine para você. Hoje, um tempo de excelência para Deus. Pode ser aquela meia hora depois do almoço. Não importa, eu já disse que não é por muito falar. É a sinceridade no que fala e a vontade de falar com Deus. Então separa aquele tempo depois do almoço e mantenha ali
seja onde for, no trabalho, em casa, um ambiente de oração consagrado só para Deus, tá bom? Brigue contra o seu dia e ganhe tempo para dar tempo de qualidade para Deus. Então não deixe a falta de tempo. Roube tempo de qualquer outro tempo, mas tenha tempo suficiente para falar com Deus todos os dias. Então não deixe esse inimigo vencer você. Crie estratégias. Peça a ele agora estratégias para que você tenha tempo de qualidade. E isso, tempo de qualidade, não é muito tempo. É um tempo separado, exclusivo, para falar com o teu Deus. Outro inimigo é o espaço. Tem gente que já reclamou comigo, pastor, eu tenho aqui a orar, mas lá em casa não dá, é muita barulheira, e eu tenho vergonha de orar para o meu pai que não é crente ouvir, para os meus irmãos que não são crente ouvir, então eu não tenho um ambiente assim. Então procure. Aí eu aconselho, vá no monte. Lá na empresa, se esconda lá na sala, se esconda atrás do balcão, procure um lugarzinho, faça o seu famoso quarto de guerra, que necessariamente não precisa ser num quarto, pode ser no monte, pode ser no carro, pode ser na varanda, pode ser no quintal. Procure um lugarzinho seu e marque esse lugar como local dos joelhos que se dobram diante do Deus do universo. Então, se o espaço é um problema, peça a Deus hoje estratégia para que um ambiente se torne o lugar de encontro, o lugar secreto, o quarto de guerra que você precisa ter com Deus. Então não deixe também esse problema, esse inimigo chamado falta de espaço, ou o espaço que você está, impedir com que você ore. Quebre barreiras, porque orar vai te levar a vencer barreiras. Eu vou dizer de novo, quebre barreiras para orar, porque orar vai te levar a quebrar barreiras nessa vida. E o terceiro inimigo, e eu termino por causa do tempo, é o eu. O seu próprio eu é um grande inimigo para impedir você de orar. Pastor, e que é necessariamente, destrincha essa palavra o eu. Essa palavra eu é motivos e fatores diversos que interferem na oração. Pode ser preguiça, falta de assunto, meus pecados, muitas coisas. O eu pode ser várias coisas. A preguiça de orar, a falta de assunto, os pecados e aí a vergonha de chegar para orar, vários motivos. Então nessa manhã eu te convido a colocar o seu eu diante de Deus e falar, Deus, isso e isso me impede de chegar até o Senhor. Mas hoje eu estou expondo tudo isso, porque eu quero vencer o meu eu para chegar mais perto de Ti. Então esses são os 3 inimigos que eu separei. E é claro que talvez você conheça outros. Então nessa manhã, na realidade, a coluna dorsal da minha mensagem é: brigue contra os inimigos da oração. Eu notifiquei 3 aqui. Falta de tempo, o espaço e o seu eu. E o meu conselho é, coloque esses 3 hoje diante de Deus. Porque orar não é só apenas um rito religioso. Orar é a porta que Jesus abriu para chegarmos mais perto de Deus. Lembra que antes de Jesus o véu estava fechado? Antes de Jesus você não tinha a possibilidade de orar? Antes de Jesus você não tinha acesso à sala do trono? Então agora aproveite essa porta aberta e ore sem cessar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Continue aí na página da igreja, já vai começar o culto de consagração. Você que pode, vá lá, corra lá rapidinho, você aí da Redondeza, corra lá e vá se consagrar na casa de Deus. Então um beijo no seu coração, um abraço a todos vocês. Lembrando que esse mesmo vídeo vai continuar aí na página da igreja, vai para a página no meu Facebook e também vai para o meu canal no YouTube. E falando de meu canal no YouTube, você que não se inscreveu, se inscreve lá, PR Adriano Rocha, tá bom? E também indica aí um familiar, um amigo, ajuda aí o teu pastor a ter lá mais pessoas, porque quanto mais pessoas eu tenho mais tempo para falar, os meus vídeos são colocados mais em cima e aí mais pessoas podem ter acesso. Então me ajude aí também nesse canal do YouTube. Você que já se inscreveu,
vai lá, dá like nesse vídeo, compartilha, comenta. Você que não se inscreveu, se inscreve e passa para algum amigo, um familiar, coloca lá no grupo de WhatsApp da igreja para que todos também possam me ajudar aí, tá bom? Então, beijo no coração e até a próxima. Deus te abençoe e fique com ele. Fique crente. A paz.